pessoal, obrigada pela presença de vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Data Driven Marketing. Eu sei que tem a palavra marketing, mas também é um pouco relacionado a TI. Eu falo isso porque vocês podem parar para pensar, mas que raios que eu estou escutando uma palestra de marketing no evento ABC Dev de desenvolvimento. Mas a gente vai falar um pouco das coisas relacionadas a respeito de marketing e como que a gente usa, o marketing guiado por dados. Como que a gente faz essa mescla, da área de dados, da análise de dados, a parte de Big Data, ciência de dados, com a parte de marketing. E é interessante falar isso porque eu lembro que há uns 10 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar na área de tecnologia como programadora, eu ficava assim, eu ia em vários eventos, sempre ia naquele evento que falava sobre o assunto mais hard na parte técnica. Quando tinha alguma palestra que era relacionada a negócios, alguma palestra que era relacionada talvez a acessibilidade ou alguma coisa, eu não tinha muito interesse. Isso no começo, só que hoje eu percebo assim que à medida que o tempo foi passando e eu fui amadurecendo, eu comecei a me interessar também sobre a parte técnica e também sobre a aplicabilidade daquela parte técnica, sobre a área de negócio. Então, como a gente vai aprendendo um pouco mais, a gente começa a tentar entender mais regras de negócio, onde que eu aplico isso no meu negócio, por que que isso é importante. E aí, o legal são que os eventos hoje eles estão enxergando isso, porque hoje tem uma mescla muito grande de assuntos. A gente fala sobre, vai ter evento aqui sobre LGPD, sobre saúde mental, então eu achei assim fantástica essa grade, e falar um pouquinho disso também, onde que nós aplicamos, a parte de dados, essa área, tudo que a gente está falando agora de Big Data, Machine Learning, no nosso negócio, como que isso é possível. Então, aqui eu falo um pouquinho a respeito de mim, quem eu sou, mas isso aqui com certeza não é nada interessante. Depois vocês podem me adicionar lá no LinkedIn, que vocês vão me conhecer um pouquinho melhor. E por que que hoje, é importante a gente falar sobre Data Driven? Porque todo o nosso poder de compra, tudo que a gente faz, as nossas decisões, são guiadas através daquilo que a gente vê. Então, por isso que hoje nós somos expostos a um mundo de mensagens, de influências e de imagens que vão decidir o que a gente vai comprar ou o que a gente não vai comprar, o que a gente vai decidir fazer. E, além disso, a quantidade de dados hoje, a cada 2 anos, ela dobra de uma maneira gigantesca. Há alguns anos atrás, a gente não tinha um volume tão absurdo de dados, nem se falava de Big Data, talvez se falava, era um negócio bem contido ali. Hoje em dia, a única coisa que fala é a respeito disso. Então, por que que é importante? Ele fala que nós iremos atingir 40 trilhões de gigabytes até 2020, então é um aumento 50 vezes maior, se a gente for relacionar com o ano de 2011. Então, por que que é importante a gente investir no gerenciamento dessas informações? Para exemplificar isso para vocês, eu queria primeiro contar uma história, que é de um amigo meu, o nome dele é Jason. Esse meu amigo, quando ele era jovem, ele descobriu que ele tinha um superpoder, que eu vou mostrar para vocês agora. Deixa eu ver se eu consigo dar play aqui. Será que é só apertar? Será? Como eu faço? Não, let me see. Deixa eu ver. Será que eu consigo? Aí, ó. Ah, tem vídeo. Então, esse meu amigo, ele descobriu que ele tinha um superpoder fantástico, que era falar com os peixes. Aí você para pensar, o que eu vou fazer com o superpoder falar com os peixes? Para que eu vou usar isso? O que ele fez? Ele viu nisso uma oportunidade de negócio. Então, ele pensou, poxa vida, se eu tenho esse poder de falar com os peixes, eu vou ganhar muito dinheiro, porque eu vou vender peixe. Então, você imagina a quantidade de peixe que esse cara, a quantidade de dinheiro que ele ia conseguir fazer, porque ele ia conversar com os peixes das mais profundezas ali do oceano, coisa que a gente não tem acesso, não seria peixe de cativeiro, então realmente o salmão teria ômega 3, coisa que não tem hoje. Então, assim, ele não ia precisar comprar, porque ele ia conseguir ali a matéria dele gratuitamente, porque ele tinha esse poder, ele era o senhor dos mares, Então, assim, era uma baita de uma oportunidade de negócio. Então, ele falou, vou investir nisso. Então, ele começou ali o negócio dele, que seria o quê? Falar que seria a venda de peixes.
Então, ele viu nisso uma grande oportunidade de negócios. E o primeiro lugar que ele foi vender, ele saiu lá com os peixes mais raros, sem custo zero para ele. O que ele fez? Ele foi no restaurante vegano para vender aquele peixe. A outra oportunidade outro lugar que ele foi numa doceria para vender aquele peixe. E o terceiro lugar que ele foi vender aquele peixe foi numa cafeteria. Será que ele conseguiu? O que vocês acham? Será que ele conseguiu ali maximizar os lucros dele, vender muito, ter muito resultado? Não. Por quê? Falta informação. Ele não sabia o que ele estava fazendo, ele não sabia o que ele estava vendo. Para a gente parece óbvio porque a gente sabe, mas ele não sabia. Então, não importa o que você tenha, você pode ter ali o seu melhor software, você pode ter ali sua melhor biblioteca, você pode ter ali o código que roda mais rápido em machine learning, que vai fazer todos os modelos estatísticos para falar assim, ó, esse cara vai comprar, esse cara não vai comprar. Não importa, se você não souber quem é o seu público e para quem você vai oferecer aquilo, isso daí não vai valer de nada. Então, ali fala, no livro Arte da Guerra, né, um livro que particularmente eu gosto muito, é tipo meio clichê, mas é um livro bom, porque eu já li vários livros clichê que são uma porcaria, assim, no meu gosto, né. Ali fala bem assim que é muito importante quando você entra numa batalha, mais do que conhecer a si mesmo, é conhecer o seu inimigo. Você precisa entender e aprender quais são os pontos fortes e os pontos fracos do seu inimigo. Então, a mesma coisa é no mundo dos negócios, é na nossa vida profissional. A gente precisa ter muito bem definido quem a gente é, o que a gente quer e quem a gente quer atingir. Porque senão, a gente não vai ter sucesso. Então, os nossos objetivos têm que estar ali muito bem delimitados. E o que o Data Driven faz? O que é isso, né? O que é... Eu coloquei algum slide aqui de definição? Deixa eu ver. Acho que eu pulei. Ah, tá sim. Então, assim, por que a gente precisa fazer isso da melhor maneira possível? Por que a gente precisa definir o nosso público, entender o nosso público e focar no nosso público? Porque a gente vai enviar a mensagem certa para a pessoa certa, no tempo certo e no local certo. Porque no dia a dia, a gente é bombardeado de informações que não são relevantes. Quantos e-mails a gente realmente lê de propaganda? E quantos e-mails a gente deleta? Eu, particularmente, deleto 70% dos e-mails que a gente recebe. Porque muitos desses e-mails não são compatíveis com aquilo que eu quero, com aquilo que é interessante para mim. Então, a estratégia de Data Driven, ele faz isso. Ele faz você mandar informação para aquela pessoa que realmente se interessa pelaquela informação. Aquilo vai ser certeiro, você não vai jogar dinheiro fora. E é muito caro, gente, trabalhar com propaganda, é muito caro trabalhar com marketing. Então, assim, se você não usar a abordagem de Data Driven, você acaba desperdiçando muito tempo, muito dinheiro, muito recurso. Então, como eu falei, né, não adianta você ter o melhor produto ou você ter os melhores dados dos seus clientes se a gente não conseguir interpretá-los. E exatamente isso, né, que o Data Driven faz. Ele é um marketing orientado a dados, é uma metodologia que nos ajuda a tomar decisões objetivas sobre a estratégia de marketing quando nós estamos nos baseando em dados. E aqui tem alguns cases de algumas empresas que não são nada conhecidas que utilizam 100% a estratégia de Data Driven. Como a gente pode ver a Amazon, alguém já ouviu falar sobre o Dash Button da Amazon? Show, né? A Amazon, ela tem um Dash Button, tem um projeto que eles chamam, né, Dash Button, não sei se o nome do botão é Dash Button, se o nome do projeto é Dash Button, enfim, que usa um Big Data preditivo, que é um algoritmo que é assim, você vai lá na Amazon, você faz as suas compras, ele tem o seu cadastro, ele sabe o que você comprou. Você tem um botão que você aperta quando as suas compras estiverem acabando. Você pode cadastrar os seus itens corriqueiros, né? Que você, uso ali, sei lá, um sabonete, uma pasta de dente a cada tantos dias. Então, a Amazon, ela tem isso. Você aperta e as suas compras chegam na sua casa, já debitado no seu cartão de crédito. Então, gente, isso daí é muito prático. É uma vida muito prática. Você não ter que ir no mercado mais, você ter tipo um botão na sua casa que as suas compras chegam. A gente não tem tempo. Tempo é o nosso recurso mais valioso. Tem até minha avó falava que a única coisa que não volta mais é o nosso tempo e as Tupperware que a gente empresta para os outros. Todo o restante a gente consegue voltar. Então, assim, a gente conseguir usar a tecnologia para a gente ter mais tempo é fantástico, maravilhoso. Outra empresa é a Netflix. Netflix praticamente é a dona da internet. Quem concorda que a Netflix é a dona da internet hoje em dia? Tipo, não sei porque eu faço a pergunta, ninguém levanta a mão falando que concorda, porque tipo, eu concordo. A Netflix, para mim, assim, ela revolucionou muita coisa.
Geralmente, séries, o que eu gosto, a Netflix já me manda. E ali é um print real do que a Netflix faz. Você está trabalhando, e aí ela sabe o que você assiste, óbvio, tem um banco de dados ali baseado, então por meio de algoritmos preditivos, ela sabe o que vai me interessar, quais são as séries relacionadas, o que eu gosto. E aí você está lá trabalhando, de repente você recebe uma mensagem falando assim, olha, tá, a nova temporada da série que você está assistindo já vai lançar na Netflix. Você não vê a hora de chegar em casa e tipo, já assisti, já maratonar a noite inteira. Então assim, ela faz uma estratégia de data-driven fantástica, eles usam muito bem. Outra empresa que trabalha muito bem com isso é o Spotify. O ano passado, o Spotify, não sei se vocês receberam, eles fizeram um trabalho assim magnífico no final do ano, na minha opinião, que ele mandou para você assim tudo o que aconteceu no seu Spotify no final do ano, durante o ano. Sua playlist das músicas que você mais escutou, você escutou essa música, foi a mais ouvida. Assim, qual que é o gênero que você gosta? Nem eu sabia, tipo, que eu gostava mais de indie rock, não imaginava isso. Assim, o seu gênero predileto, então ele, tipo, meio que selecionou ali para você pessoas que vão cantar ali o que você gosta, outras sugestões de playlist, e assim, até coisas tipo supérflua, o signo do seu cantor predileto, umas coisas muito assim, muito insanas, mas para vocês analisarem como eles fazem ali uma parte de propaganda, uma parte de análise de dados muito real. A gente olha para aquilo e a gente se sente querido, a gente se sente amado. Meu Deus, a Netflix, o Spotify me conhece melhor do que eu mesmo. É fantástico isso. Então, talvez a gente pode achar que é bobagem, mas não, gente. Isso daqui para um cliente é legal. Você fala, caramba, é super interessante, né? Eu ter toda essa facilidade ali na minha frente. E o Waze, né? O Waze a gente sabe que ele é alimentado pelos dados dos próprios usuários, então por isso que é muito importante a gente entender a respeito do mercado de dados, né? E usar esses dados da maneira correta para passar uma informação que vale a pena, não um monte de propaganda aleatória. E tem outros cases, né, interessantes que vocês também já conhecem, que é o Facebook. O Facebook, ele é a distribuidora de conteúdo mais popular, mas ela não produz nenhum conteúdo. Todo conteúdo que ela distribui é produzido por nós produzimos. A Uber, a maior empresa de táxi do mundo, não possui frota. Então, a Uber, o que ela faz? Ela vê pessoas que estão precisando trabalhar, querem uma oportunidade de emprego, com pessoas que estão precisando de um serviço. Então, ela uniu essas duas coisas. Ela não tem frota de táxi. Foi uma sacada muito genial. Tudo isso baseado em quê? Nos dados. E o Airbnb, que a gente sabe que é a maior companhia de hotelaria do mundo, mas não possui um quarto sequer. Então, você tem um quarto a mais na sua casa, você quer alugar esse quarto? Então, você vai lá no Airbnb, você cadastra, alguém que está procurando um quarto consegue isso com um custo bem mais baixo do que de um hotel, porque quando a gente vai passear, vai viajar, a gente não fica geralmente no hotel, a gente quer passear, a gente só quer um lugar para dormir e tomar banho. Então, assim, foi uma sacada muito grande, né? Então, tudo isso é o Data Driven, são empresas que fazem esse trabalho. Gente, se vocês quiserem falar alguma coisa, se tiver alguma pergunta, tá? Pode levantar a mão. E como é possível que a gente faça Data Driven? Utilizando algo que a gente chama de Database Marketing. Então, tudo isso a gente sintetiza ali, né, no Database Marketing. O que é, né, essa estratégia de Database Marketing? É a identificação, coleta, cadastro e análise desses dados. Depois que a gente coleta esses dados, a gente faz uma segmentação de grupos através de análise de perfil. Então, tem lá, a gente preenche o formulário online, a gente tem ali, né, a nossa DMP, que é um robozinho que fica ali capturando tudo que você anda pela internet e tal. Então, a gente coleta essa informação, joga em algum lugar, num banco de dados, num Redis, qualquer coisa lá que você use, você guarda essa informação. Depois começa a parte de segmentação, que é uma parte de estudo. E depois que a gente faz isso, a gente consegue, depois de traçar o perfil da pessoa, a gente consegue fazer ações que vão ser realmente dirigidas para aquilo. E ele é aplicável a qualquer tipo de tecnologia. Você pode usar um SQL Server, você pode usar um Oracle, você pode usar um NoSQL, um MongoDB, qualquer coisa que você queira, para poder armazenar ali sua estratégia de database marketing. Porque como a gente trabalha com dados em tempo real, que a gente captura de sites, recebe de arquivos, então
não precisa ser dados estruturados. Na verdade, geralmente, nunca são dados estruturados. Então, assim, é aplicável a qualquer tipo de tecnologia. E o que o DBM faz? Né? O DBM, ela olha para o indivíduo. A gente até brinca que é como se a gente tivesse um monte de informação, a gente tem um monte de dados, e é como se fosse onde está o Oli, né? Então, a gente fica meio que procurando onde que está o Oli, porque a gente tenta olhar para aqueles dados e para aquela informação e tentar extrair daquilo o que vai ser uma estratégia para o meu cliente. Todo mundo achou o Oli, gente? Não? Tá ali. Então, assim, o DBM ele faz basicamente isso. E quais são as etapas? Como que a gente segmenta esse público? O que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz é a parte de imersão. Deixa eu ver quanto tempo tem, 12 minutos. A primeira coisa que a gente faz é uma parte de imersão. O que é a imersão? A imersão, a gente define o perfil do nosso público. Então, a gente faz ali a análise de dados e o comportamento a análise de dados sobre qual que é o perfil do meu cliente, qual que é o comportamento do meu cliente. Então, vamos lá, resumindo. A gente preenche um formulário online, ou então você está trafegando na internet ali, o seu cookie está sendo capturado com todas as informações, você entrou no site de esportes, o pessoal já sabe que você gosta de esportes, você entrou no site de política, já sabe que você curte política. Então, assim, toda aquela informação vai sendo armazenada e a gente busca aquela informação e a gente armazena em algum lugar. Ou seja, num banco de dados, né? E depois, baseado naquilo, a gente tem a utilização de algumas ferramentas, como o Machine Learning e o Big Data. Toda empresa que usa marketing orientado a dados, ela vai usar o Big Data? Não. Porque para a gente usar o Big Data, hoje em dia, a gente sabe que a gente precisa daqueles 5 Vs, né, do Big Data, que precisa ter um volume muito alto de informação. A gente precisa ser uma informação que trafega com muita velocidade, que tenha muito valor. Claro, toda informação tem valor, mas assim, às vezes a gente tem um banco de dados pequeno, que nem na empresa que eu trabalho. O banco de dados do projeto que eu estou trabalhando atualmente, ele tem 10 milhões de registros, é um banco de dados muito pequeno. Então, assim, é um público, assim, muito focado. Então, eu não vou precisar usar um Big Data ali, naquele momento, porque é como se eu estivesse querendo matar uma mosca com um canhão, então não tem necessidade, ainda mais porque o custo de implementação do Big Data, quem trabalha com isso, sabe que é muito caro. Então, assim, a gente precisa estudar antes quais são, qual que é a necessidade do seu cliente, o que você necessita, quais são os recursos que você tem disponível para você saber aplicar aquilo ali da melhor maneira possível. Então, assim, lá a gente não usa, mas a gente armazena nossos dados, né, num banco de dados normal, num SQL Server, e a gente usa o SQL para poder fazer essas análises. E a gente também usa Machine Learning, porque a gente tem muitos modelos que são baseados no comportamento do cliente. Por exemplo, modelo de propensão a compra e recompra. Então, a gente tem o dado do cliente, por exemplo. Eu trabalho para a Renault. Então, quantas pessoas que têm um carro Renault em casa? Às vezes 0, mas tudo bem. Quantas pessoas têm, por exemplo, eu tenho um Renault, quantas pessoas que moram no mesmo endereço que eu tenho, que também tem um Renault? Será que dentro da minha casa, né, o household, ele tem mais do que uma pessoa? A gente já sabe que, tipo, se tiver 10 pessoas dentro daquela casa e 3 pessoas tiverem um Renault, a família meio que foi fanboy da Renault. Então, a gente sabe que é uma pessoa que talvez seja propensa a comprar, então é alguém que gosta daquilo. Então, isso a gente consegue através de Machine Learning. Além disso, a gente analisa outras variáveis, então a gente faz todo esse cruzamento da informação. Por exemplo, é um cara que curte esportes, é um cara que curte aventura, então assim, o algoritmo ele já sabe que vai oferecer um carro que é um carro mais despojado, né? Não é bem um carro mais clássico e tal. Então assim, nessa parte, quando a gente faz a definição do cliente, é quando a gente trabalha justamente com isso, com os modelos comportamentais, de como a pessoa se comporta, a gente faz o cruzamento de informações para a gente traçar o perfil do cliente. Qual que é o perfil do cliente que tem um Spotify? Qual que é o perfil do cliente que acessa, que tem uma conta na Netflix? Depois disso, quando a gente já tem o perfil do cliente ali, segmentado, quem é quem, o que cada um faz, quem é mais propenso, quem é menos propenso, a gente monta algo que a gente chama de estratégia. Então, ali, a gente valida tudo que a gente recebeu, a gente verifica, a gente monta um plano estratégico e a gente também sugere alguns KPIs, que são alguns relatórios, né? Então, por exemplo,
essa pessoa aqui, quanto tempo eu tenho essa pessoa na base? Ela comprou um Renault, ela passou no pós-venda, ou seja, ela vai fazer a revisão dela, ela vai fazer qualquer tipo de manutenção que ela precisa no carro, ela passa na concessionária. Então, assim, a gente monta esses relatórios para que o cliente tenha essa visão e que ele consiga ali aplicar a tecnologia que é necessária ali para aquele caso. E depois disso, depois que a gente monta uma estratégia, a gente apresenta isso para o cliente, a gente tem o nosso plano tático. O que é o nosso plano tático? Que é geralmente a especificação das ferramentas que a gente vai utilizar. Ah, eu vou usar um Big Data? Quais são os modelos de Machine Learning que eu estou utilizando? Então, a gente tem um plano tático que a gente vai realmente colocar isso em prática. E quando a gente já tem os nossos projetos dos relatórios, a gente coloca os relatórios no ar e começa a observar o comportamento. Às vezes a gente chega nessa parte final, que é o plano tático, e a gente percebe que vamos ter que mudar a estratégia, porque isso aqui não está funcionando. Então, isso é muito, muito interessante. Então, por isso que é importante a gente ter ali essas ferramentas. Além disso, a gente faz a distribuição de quais são as ferramentas, as plataformas e os canais. Como que eu vou abordar aquele cliente? Eu vou mandar um e-mail marketing? Eu vou mandar um push no celular? Eu vou mandar uma mala direta? Por que não? A gente pensa que não, mas às vezes, até hoje em dia, apesar de a gente estar na era da tecnologia, as malas diretas, elas dão realmente resultado. Os nossos relatórios de retorno de campanha indicam isso. E depois que a gente faz tudo isso, a gente tem ali o nosso ambiente de database marketing, que a gente tem a utilização desses canais, que são as redes sociais, ali mobile, a gente manda mensagem, né? Pode ser um e-mail marketing, push, um SMS e redes sociais. São as coisas que a gente mais usa para poder chegar até o nosso cliente. E, por fim, a gente tem ali os nossos relatórios que vão medir a performance de como que tá aquele, ficou meio redundante com o que eu falei anteriormente, mas assim, são dois tipos de relatório. Um relatório, um KPI para ver se realmente a estratégia que a gente montou está sendo seguida, está correta, e o outro relatório é para a gente fazer o acompanhamento de todo esse processo, um acompanhamento geral. Se realmente o que a gente definiu ali no perfil do usuário era realmente o que estava sendo no final, porque às vezes o nosso perfil muda muito, né, com o passar do tempo. Então, a gente faz ali a descrição dos relatórios e o acompanhamento daquela proposta que a gente fez no começo. E fica mais ou menos assim, né? Depois a gente tem ali o nosso dashboard. Aqui embaixo nós temos os dados e o que a gente mostra ali é o finzinho, que é só a parte bonita, né? Que são os dashboards bonitos lá feitos em Power BI, esse monte de coisa, uns negócios muito loucos. E como que a gente faz a mensuração se uma campanha deu certo? Vamos lá, a gente usa dois tipos de coisas, uma que é o grupo de controle e outro grupo comparativo. Como que funciona? A gente segmenta um público, por exemplo, pessoas propensas a comprar um Renault nesse novo lançamento agora que está tendo na Renault do Sandero, né, do novo Sandero. Segmentamos um público, a gente disparou um e-mail para esse público. Depois que a gente dispara um e-mail, a gente tem dois tipos, grupo de controle e grupo comparativo. A gente dispara para uma parte do público. Grupo de controle é o quê? A gente dispara para uma parte do público o e-mail e a gente não dispara para essa outra parte. Depois nós recebemos as notas fiscais das pessoas que compraram e a gente compara os dois públicos. O que a gente mandou e o que a gente não mandou. Geralmente, o que a gente fez a propaganda ali, que a gente colocou nas redes sociais, que a gente mandou um e-mail marketing, geralmente é o público que comprou. Mais comprou, então a gente faz ali essa relação. E o grupo comparativo, só que às vezes o cliente ele não quer perder isso, ele fala, não, eu não quero que você separe um grupo, eu quero que você atinja o número máximo de pessoas que você pode. Se você vai mandar e-mail marketing, já manda para todo mundo. Mas como que a gente qualifica isso? Como que a gente faz para mensurar quando você não tem uma comparação? A gente usa o grupo comparativo, que é assim, pessoas do mesmo perfil, mas eles não têm uma ferramenta de contato válida. Tipo, eles não têm uma rede social, eles não têm um e-mail válido. Então, a gente faz assim, segmenta, pega todo mundo com o mesmo perfil. Pegou a galera que tem o mesmo perfil, esses aqui não têm dado de contato válido. Então, a gente fala que esse é nosso grupo comparativo. Então, a gente manda só para quem tem um dado de contato válido. E aí, o que acontece? A gente analisa o resultado dessas duas pessoas. Qual que é o percentual de pessoas que compraram aqui e qual que é o percentual de pessoas que compraram aqui? A gente consegue definir se aquela estratégia está fazendo efeito, está dando certo ou não. Então, é mais ou menos isso. Como fazemos teste AB. Isso a gente chama de teste AB, tá? Público A e público B.
Então, dando um overview geral, né, do que a gente faz, como que a gente segmenta um público para aplicar uma estratégia de data-driven, é mais ou menos isso. A gente tem a parte de imersão ali, que é um diagnóstico, a gente tem a parte de estratégia, que é uma recomendação estratégica, e a gente tem a parte tática, né, que é o nosso plano tático. Eu trabalho com banco de dados, então faço toda essa parte de extração de público, de análise de público, de recebo as notas, faço processo de carga, desenvolvo, tipo, trabalho com ETL, né, com Integration Service, então, assim, eu faço essa parte que, para mim, é a parte mais legal. E a gente, mas, assim, mesmo fazendo essa parte, mesmo sendo uma pessoa técnica, mesmo sendo uma pessoa mão na massa, é muito importante eu entender todo esse fluxo, é muito importante eu saber disso. Porque eu sabendo disso, eu não vou chegar como consultora no meu cliente e falar assim, ó, eu tenho um banco de 10 milhões de registros na Renault, aqui no Brasil, então vamos fazer um Big Data? Eu não vou fazer isso, não vai ser um negócio, tipo, fora do sentido. Então, então isso é super importante a gente entender. E falar um pouquinho sobre a carreira, né? Finalizando, que o meu tempo já está acabando. Falar um pouquinho sobre a carreira. Hoje a gente fala muito de cientista de dados, né? Todo mundo quer ser cientista de dados, tipo assim, é o boom do momento. Mas assim, para você trabalhar na área de dados, com engenharia de dados, ciências de dados, análise de dados, analista de database e marketing, todas essas coisas, o que um profissional ele precisa ter para trabalhar com isso? Então, o cara, ele tem que ser um cara muito bom em estatística, ele tem que ser um cara muito bom em programação de computadores, ele tem que ser um cara muito bom em banco de dados, ele tem que ser um cara muito bom em economia, ele tem que ser um cara muito bom em analytics. E lá na empresa que eu trabalho, as últimas 3 pessoas que nós contratamos com todas essas características, vou mostrar para vocês o perfil das pessoas. Tipo, meu Deus, fugiu o nome. Chuck Norris. Tipo, Chuck Norris, que a gente contratou. O segundo cara que a gente contratou foi um ninja. E o terceiro cara foi o Batman. Porque, tipo, para alguém ter todas essas qualificações, só o cara sendo muito fora do comum. Eu ia mudar, que eu ia colocar o Stark. Porque toda vez que eu falo Batman, porque não Stark, né? Mas eu esqueci. Então, assim, para alguém saber tudo isso, tem que ser uma pessoa, tipo, muito fora da curva. Não tem sentido. Então, o que a gente precisa, né, para trabalhar com isso? Então, assim, não é necessário que uma única pessoa saiba de tudo, mas que exista uma equipe multidisciplinar disposta a colaborar com tudo. Por exemplo, eu sou uma pessoa que trabalha na área de dados, a minha parte é banco de dados, mas na minha equipe tem um cara que manja muito estatística, que é o cara que desenvolve os modelos de machine learning, tem um cara que manja muito de economia, que ele vai, tipo, estudar sobre o mercado, como que estão as coisas. Então, assim, muito importante, né, que seja uma equipe multidisciplinar. A gente precisa saber um pouquinho de cada coisa, ter uma pincelada, mas... se bem que isso é super polêmico, né? O pessoal fala, o que é melhor, você ser especialista ou você ser, tipo, multitarefa? Não sei, quem sabe, né? Pode ser uma discussão para depois. Mas, assim, para trabalhar, a gente consegue fazer isso com uma equipe multidisciplinar. Então, é isso, né? Finalizo aqui essa palestra com uma frase que eu gosto muito, né? Que é do pai da inteligência artificial, que ele fala, né? Em Deus a gente confia, todos os outros me tragam dados, né? E muito obrigada, gente. Aqui estão as minhas redes, se vocês quiserem...